Olá, eu sou Nara Dias, falo de Vitória da Conquista, na Bahia, e estou de cabelos trançados, com as tranças na altura da cintura, cor preto e vinho, com uma blusa verde, um colar com a pedra rosa e um brinco também com a pedra rosa. Fala galera, eu sou o Victor Araújo, pai da Moana Mayumi, estou falando de São Paulo. Hoje eu estou vestindo um moletom preto, estou com cabelos raspados no lado, com coque em cima, sou um preto retinto e é isso aí. Vem com a gente que hoje a conversa está ancestral. A gente tem uma pergunta aqui que a gente faz para todos os participantes e você não ficaria fora dessa, né? Que é, quem seria você em Palmares, né? Numa realidade alternativa, neste quilombo que até hoje existe. Quem que você acha que seria? Essa pergunta é muito difícil. Eu fiquei pensando sobre ela e eu não consegui chegar a uma conclusão. Assim, pra ser bem sincera, ela é muito difícil. Eu não sei se as pessoas que vocês perguntam assim, elas logo respondem. Mas eu acho que não sei, eu acho que eu seria artista também. Qualquer coisa, qualquer função que eu tivesse que exercer seria com certeza ligada à arte. Com certeza. Não sei dizer exatamente, dar um exemplo, imaginar o que seria, mas com certeza seria ligado à arte. Eu acho que eu seria artista em qualquer lugar, em qualquer momento. Que legal. Não é uma pergunta fácil mesmo. Assim, todo mundo fica, caramba, e agora? Eu não sei o que falar. E muitos, inclusive, falam até de outras coisas. A gente acha, tipo, professor vai ser professor lá. Não, muitas vezes acontecem outras coisas, assim, tipo, já tivemos, sei lá, cozinheira, guerreiros, enfim, uma série de papéis importantíssimos, né? Mas acho que essa pergunta, mais do que refazer o passado, é construir o futuro, né? E pensar em como, assim como você já faz no presente, significar, rever, fazer releituras do que é a tatuagem, a cultura, enfim, tudo isso. Achei linda essa resposta, muito bom. Sim, é porque eu realmente não me vejo fazendo outra coisa que não seja ligada a isso. E eu também acredito muito que eu não sou artista só agora, só nessa vida. Eu realmente acredito nisso, então eu não consigo mesmo imaginar outra coisa. Seria isso, de qualquer forma. Sim. Você é bem ancestral com Palmares, né? É. É isso aí. O tema hoje é a tatuagem para além da tinta na pele. O objetivo é introduzir ligeiramente a história da tatuagem, que a gente sabe que é muito grande e muito importante, sobre os preconceitos ao longo do tempo e a importância cultural para os povos originários, principalmente indígenas e africanos. Não é de hoje que sabemos que as tatuagens acompanham a humanidade desde os tempos mais primórdios que podemos resgatar. É muito comum encontrarmos sites e blogs falando sobre James Cook como o pai da palavra tatu. Mas é importante ressaltar que a pintura definitiva corporal, como valor estético, cultural de um povo, como marcadores para diferenciar povos, rituais de religiões e até mesmo como tratamento médico, vem de muito antes, com provas de que no Egito essa prática já acontecia há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Fato é que a tatuagem evoluiu com a humanidade, tanto quanto o trigo, e hoje faz parte da cultura ocidental. Fato novo para a história ocidental, já que por muito tempo ser tatuado era coisa de marginal, bandido, e por muitas vezes aqueles que tinham tatuagem tinham que escondê-las numa entrevista de emprego, e ainda hoje ouvimos relatos do gênero. O Brasil não deixa de dar sua contribuição à história da tatuagem no mundo.
com traços, formas, ferramentas e cores vindas diretamente da natureza, os donos da terra, como os Wajuás, Cadieus e Caiabe, são só alguns dos povos que já existiam aqui e já utilizavam a pintura definitiva corporal como saudação a alguns elementos da natureza ou como rituais de passagem. E para entender um pouco mais sobre essa forma de expressão, através das tintas, agulhas e corpos, convidamos a tatuadora Índia, que faz tatuagens ancestrais, autorais e exclusivas para bater um papo com a gente. Seja muito bem-vinda, Índia. Por favor, se apresente para a gente, fale um pouquinho de você. Eu sou a Índia, né? É o meu apelido desde que eu me entendo por gente, eu acho. Eu tatuo desde 2013 e desde o início o meu objetivo foi tatuar peles pretas, talvez não de forma tão consciente quanto hoje, mas sempre foi. Eu uso muito a tatuagem assim para, além de ajudar as pessoas que me procuram a se conectar com a ancestralidade delas e resgatar várias coisas, né, que a gente nem sabe que perdeu, também para me construir enquanto pessoa, enquanto artista. E então é isso. Hoje a tatuagem é basicamente tudo. É ela que me mostra quem eu sou, o que eu faço aqui. Bom, e a gente sabe que a tatuagem, ela tem diversos significados para diversas culturas diferentes, né? Eu queria saber o que a tatuagem significa para você, individualmente. São tantas coisas que fica até meio difícil de pontuar, assim, mas chega a dar um negócio assim, de falar, porque realmente a tatuagem realmente mudou a minha vida. Ela me constrói muito, é dela que eu vivo mesmo, assim, falando financeiramente, espiritualmente. Eu consegui entender quem eu sou depois que eu comecei a tatuar, depois que eu comecei a conhecer as pessoas através da tatuagem, conversar com elas. Então, acho que a tatuagem, para mim, é realmente assim, uma forma de me construir e de me conectar comigo mesma e com tudo que veio antes de mim e fizesse com que hoje eu pudesse estar aqui tatuando pessoas. Então, muito... É minha essência mesmo, assim. É como se eu estivesse falando da minha essência, de mim mesma. Fortíssimo, né? Cara, é muito forte. E é muito louco responder isso, porque por mais que eu tenha lido as perguntas antes e pensado sobre elas, agora falando é diferente. E enquanto eu falo, eu tô ouvindo como se eu nunca tivesse pensado nisso, sabe? Muito louco. É a prova que vem de dentro, assim, né? Sim, com certeza. É o que você tá sentindo. Mais do que racionalizando, você tá sentindo, né? Com certeza. É muito lindo. A gente vê até o brilho, assim, né, nos olhos. E é muito lindo ouvir você falar, porque é você falando de você, né? E essa autenticidade, essa autoridade que você tem no seu falar, daquilo que você faz, é muito lindo mesmo de ouvir, sério. E aí eu queria, ouvindo você, eu fiquei também aqui pensando e queria ouvir você falar um pouco sobre quando você começou a tatuar. Você já se entendia como índia? Para além dos traços físicos, ou foi um processo? Dado a invisibilidade que o Brasil dá à cultura indígena. Não. Eu, inclusive, atualmente, isso ainda é um processo muito para mim. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho apelido de Indiazinha, Pocahontas, Tainá,
todas essas coisas assim, relacionadas à cultura indígena, né? E eu sempre fui muito conectada, apesar de não saber de nada da minha origem, de não saber de nada mesmo. Uma parte da minha família, minha mãe é branca, e o meu pai não era muito presente, então eu não entendia nada da história dele e tal. E depois que eu entrei para o segundo grau, que esse apelido pegou, e por isso que eu uso ele hoje. Mas dentro disso tudo, tiveram muitos processos, na verdade, muitas fases. E primeiro, na verdade, eu comecei a entender que eu não era uma pessoa branca, porque a parte da minha mãe foi a parte que eu mais tive contato, toda branca, então as minhas primas são loiras, brancas, todo mundo, e eu entendia que eu não parecia com elas, então eu sabia que eu não era uma pessoa branca, até porque as pessoas da minha família sempre fizeram muita questão de me dizer que eu não era branca, das piores formas que vocês sabem. E aí eu fiquei sempre nesse não lugar, porque eu não era branca, mas também não me entendi enquanto uma pessoa preta, mas como na minha cabeça só era isso, né? Se eu não era branca, eu era preta, então vamos lá. Então eu sou uma pessoa preta, vamos construir isso aí. E aí eu comecei a conhecer pessoas pretas, e ir para lugares de pessoas pretas, e realmente construir isso. Até que eu estava fazendo parte de um coletivo, e uma das pessoas falou para mim que eu não deveria estar lá porque eu não era preta. E aí eu fiquei com muita raiva na época e tal, mas isso me deu um estalo e eu comecei a pensar sobre isso. Tipo, não existem só pessoas pretas ou brancas. E aí eu comecei a ir atrás da minha história. E aí eu fui atrás do meu pai para conversar com ele, para saber dele, só que a história dele é a minha história, mas antes da história dele, ela é muito complexa. Ele foi adotado, então ele também não tem muita consciência racial, então ele não sabia de muita coisa. E aí eu ainda estou nesse segundo processo de construção, né? Então eu não consigo ainda falar, eu sou uma pessoa indígena. Porque, você ser uma pessoa indígena não é simplesmente falar que você é uma pessoa indígena, tem muitas outras coisas em volta. Então, eu ainda não consigo dizer isso e sigo nesse não lugar mais uma vez. Mas eu trago esse apelido por causa disso, por causa das pessoas que sempre votaram. Mas é isso, me entender enquanto uma pessoa indígena, para além do meu apelido, ainda é complicado. Então, daí, o apelido veio por causa disso, mas tem esse processo aí ainda, entendeu? Eu acho que isso daí é só um reflexo da invisibilização de outros povos, né? Porque quando é colocado só preto e branco, e o branco no lugar de lugar certo de se estar, né? Da pele bonita, da pessoa bonita, e do negro como o outro lado, né? O feio e tudo mais. Quem não se identifica, quem não se enxerga, quem não é identificado também, como você disse, que não era identificado pela sua família, e também não foi identificada neste grupo que você foi, e, tipo, não, você também não é preta aqui, né? Fica nessa frase que você disse de não lugar, que é você ficar ao mar, né? Assim, ao léu, porque culturalmente você já não tem onde buscar, né? Porque o pai, que seria esse outro lado que te deixou mais geneticamente, né? E que poderia te trazer alguma coisa, também não consegue. Eu acho que a gente acaba sendo, essa geração de agora, a nossa, até de certa forma privilegiada, né? Com a ideia de identidade, com o conceito de identidade. Porque um dia você não soube por não refletir sobre.
Hoje em dia você sabe que você está neste lugar, mas consciente deste lugar, né? E aí eu acho que a gente, apesar dessa discussão vir de muito tempo, eu acho que agora se popularizou, assim, a ideia, você vê livros, você vê pessoas falando na internet, você vê pessoas comentando na televisão sobre essa ideia de identidade e começa a questionar. Eu acho que as crianças que estão por vir, por exemplo, quando foi perguntar para Nara, quando for perguntar para você, mesmo você estando neste lugar, você vai poder desenhar, rabiscar alguma coisa, explicando para ele o que é isso, o que é aquilo, que tem outros povos e tudo mais, dando outras possibilidades de se enxergarem também, né? Porque é uma vida, né? E ultimamente eu tenho pensado em me reconstruir, não a partir do desastre social que foi, mas a partir da beleza que nossos povos tinham antes disso tudo acontecer, né? Que às vezes a gente se remonta tanto na resistência e a gente esquece da existência, né? Tipo assim, não, antes de eu resistir como povo, né? Eu existia, sendo indígena, sendo africano ou negro na diáspora, enfim, seja o que for. Acho que é um processo, assim, muito doloroso, realmente ficar nesse lugar, né? De não lugar, de invisibilidade. Solitário também. Essa questão de tanto os indígenas como nós, né, povo preto, a gente vive no lugar do não branco, né? Por natureza, por mais que a gente tenha essa condição, mas que hoje eu olho no espelho e eu digo, eu sou negra, eu só consegui vir dizer isso há 2 anos pra cá. Porque existe essa questão de... Eu achei lindo quando você falou, Índia, quando você disse assim, eu estou nesse processo lindo, porque de fato é lindo, né? É o processo de autoconhecimento da tua história, que é o não lugar na sociedade, mas é o teu lugar que é completamente preenchido por você, contando a tua história e vendo tudo isso acontecer. E aí eu fico pensando assim, nós, e quando eu digo nós, eu digo todos, que estão no lugar de não brancos, precisamos começar a construir, como o Vitor falou, a nossa história de vitória. A nossa história que é grandiosa. E aí a diversidade vai começar a ter a visibilidade que ela precisa. Porque toda vez que a gente se olha nesse não lugar de não branco, a gente vai sempre sentir esse vazio, essa solidão. Porque mesmo quando a gente chega cá, que fala assim, eu tenho branco e tenho preto, mas aí quando chega no preto, tem o pardo, que é um preto também, né? E aí vive também nesse dilema. Então, quando a gente olha e diz assim, eu reconheço o meu povo e reconheço os donos dessa terra, porque os indígenas são os donos dessa terra, né? Então, é muito forte isso que você traz pra gente, é muito necessário, é muito lindo e muito profundo ao mesmo tempo. E é isso. E a não banalização do ser, né? Apesar de parecer. Ou seja, não é porque você parece uma pessoa indígena que você... Não, eu sou e tudo mais, excluindo qualquer tipo de complexidade no povo indígena, né? É interessante isso daí, porque qualquer pessoa falaria e fala, não, ela é indígena e pronto, e ela provavelmente se identifica como isso, porque não tem como não ser. E aí você fala, não, há uma complexidade, não só de aparência, mas cultural, né?
de conhecimento do que é a cultura indígena, e se entender indígena, de qual tribo, de qual cultura, de qual forma, porque também não é um povo só, né? Tanto assim como o negro, né? E não é só assim, não é só ter a pele preta, mas também entender a história e entender toda a cultura, tudo que traz a complexidade do negro, né? Então acho que para mim foi o que mais pegou, assim, tipo, realmente não é só parecer. Sim, Né? para os indígenas é um pouco diferente esse lance de, não sei se eu posso dizer assim, mas autoafirmação, porque, por exemplo, uma pessoa preta, beleza, ela sabe que ela é preta, ela se entende como uma pessoa preta e ela não precisa saber de qual povo da África ela veio para se entender como uma pessoa preta. Para os indígenas é diferente, tem a autodeclaração, mas também tem o reconhecimento do povo. Então, por exemplo, se eu, semana que vem, descobrir que eu sou do povo tal, eu não posso simplesmente, olha, eu sou indígena do povo tal, porque esse povo não me reconhece como ninguém, sabe? Eu nunca fui lá, nunca fiz nada por ninguém, não falo sobre nada, tipo, eu não posso simplesmente fazer isso. Então é um pouquinho mais complexo, sabe? Por isso que, e ainda mais agora, assim, com o Instagram, né, Facebook, TikTok, é muito fácil você falar um monte de coisa, você mostrar um monte de coisa e na vida real você não precisa fazer nada porque você já está mostrando no Instagram, sabe? Então tem que ter muito esse cuidado, né, de você simplesmente sair falando no Instagram que você é indígena do povo tal e só, sabe? Então, por isso que eu tenho muito cuidado, assim, eu não falo nada, porque eu não sou ninguém, eu não sei nada. Mas, por outro lado, eu tô vivendo um processo muito intenso internamente, entendeu? Porque é necessário também, a gente passou por um processo de colonização muito forte e é muito horrível, porque a gente está no nosso... as pessoas indígenas, por exemplo, né, que não sabem sua origem, elas estão no seu próprio país e elas não sabem nada, sabe? Então, tem que ter, assim, um pouco de cuidado mesmo e de empatia consigo mesmo para fazer o processo devagar, mas fazer devagar e com respeito, né? Porque é muito fácil você falar que você é indígena, que você é do povo tal e nunca foi lá, nunca fez nada, nunca... Então, por isso que eu vou, mas com muito cuidado e muito respeito. Isso. E aí eu acho que o entendimento da ancestralidade faz você ter esse respeito, né? Qualquer pessoa... chega a ser fácil, assim, pra gente olhar hoje se enxergar bonito, se enxergar potente, poderoso e etc. E não reconhecer que houve toda uma trajetória, né? Desde do entendimento de que se era bonito até o rebaixamento mais profundo que se podia ter social e acabar com não só com fisicamente com os povos, mas com o sentir, com a esperança, com qualquer outra coisa e a gente se renovar. E aí a gente vem de todo esse processo, né? Principalmente pós liberdade e sem olhar para trás, sem olhar para os nossos ancestrais, a gente fala, não, eu sou isso porque eu sou isso, ponto. E a ancestralidade, ela te dá todo esse suporte para que você seja isso, né? E você levar isso para sua arte é algo que me deixou muito, muito
curioso, assim, de tentar entender de você o que é ancestralidade, como que é ancestralidade na arte, e que visivelmente, esteticamente, pelo menos para mim, é fato, assim, é algo que, nossa, é lindo, é bonito, mas a gente sabe que é para além disso, né, da própria beleza, enfim. Então, eu queria saber quando você decidiu fazer esse tipo de tatuagem ancestral, o que você, enfim, se você decidiu ou se você está decidindo ainda nesse processo de querer passar, de querer sentir também nesse processo com as tatuagens ancestrais, assim, que não é comum de se ver, principalmente nas grandes mídias, sei lá. Assim, eu acho que aconteceu. Não foi uma coisa que eu parei e, olha, vamos fazer assim agora. Como eu falei antes, enquanto eu ajudo as pessoas a se construírem, se conectarem, resgatarem, eu estou fazendo isso por mim mesma, ao mesmo tempo. Então, todo o processo que aconteceu até agora aconteceu de forma muito natural, enquanto eu estava fazendo os meus próprios processos. Os meus desenhos, as minhas tatuagens, a minha identidade nesse trabalho, elas são um reflexo do que eu estou vivendo naquele momento, do que eu estou pensando, do que eu estou aprendendo, entende? Então, não foi nada pensado. Até hoje, eu até falo assim que muita gente me pergunta como é o seu processo de criar as artes e tal, e eu nunca tenho uma resposta exata, porque eu não sei dizer, assim, não tem exatamente um passo a passo, a coisa acontece mesmo, assim, às vezes eu fico até tipo, gente, será que isso é normal? Mas se a gente for pensar, não precisa fazer sentido, sabe? A gente sabe que intuição, que inspiração, que sentimento, coisas que não são racionais, elas estão tão importantes, elas são tão importantes quanto o racional, né? Então, eu já desisti de ter um processo assim exato e eu só deixo acontecer. É só isso. É uma receita de bolo, né? Sim. E aí parece que aí todo mundo que te ouve fala, não, então peraí, então você senta numa janela, aí você faz isso, aí você toma dois copos de água. Sim. É porque é muito mais intenso do que eu poderia explicar. Muito mais intenso, muito mais interno do que eu poderia, muito mais profundo do que eu poderia explicar. Então, acho que é uma experiência única mesmo, assim, eu não conseguiria, olha, você pode fazer isso, porque é muito particular mesmo, sabe? E eu acho que um caminho para isso acontecer, caso, sei lá, alguém me perguntasse como que eu posso começar, eu acho que é voltar. Quanto mais você voltar, mais você vai conseguir ir para frente. Só assim. E quando você fala do processo interno, que o que você cria reflete o que você está aprendendo, sentindo, enfim, passando ali, eu acho que é o que faz a sua arte ser tão singular, né? Porque eu vi um texto seu, inclusive, falando da exclusividade da arte, né, o porquê de ser, e eu falei, cara, faz total sentido, porque não é uma réplica, não é um refazer, um copia e cola. Tem um significado ali, tanto para quem está recebendo, para quem tá fazendo a tatuagem, quanto para você que está ali, né, desenhando, ou antes disso até criando, né? Acho sensacional isso. Eu acho que a gente está preso num sistema muito mecânico. Por exemplo, os artistas, sei lá, se você pressionar um artista, não vai acontecer nada. Simplesmente não acontece nada. Ou então vai acontecer de
de uma forma que não aconteceria naturalmente. E com o Instagram, principalmente, a gente está muito acostumado a comprar de famoso e não de artista. Porque quando você para conhecer mesmo um artista, o processo de um artista, você tem que mudar muita coisa na sua cabeça, porque é sempre um processo diferente do que a gente está acostumado. Então, é meio isso, assim. Por isso que eu não consigo explicar como é o meu processo, por que eu desenho assim, por que eu não faria assim, porque é assim, é natural. Então, é muito isso, é muito você voltar mesmo. Por isso que eu falo sobre tatuagem ancestral. E, por exemplo, os traços, o tipo de traço que eu faço. Hoje em dia, tem um estilo de tatuagem que é fine line, por exemplo. Se você voltar lá na tatuagem, que muito antigamente, não tinha traço fino, sabe? Então, é uma tatuagem que foi modificada e excluiu a gente. Pegaram a essência do que é nosso, modificaram e excluíram a gente. Então, isso eu estou dando o exemplo do traço, mas é de todo o processo, né? O processo criativo, a forma como você vende, porque infelizmente a gente tem que vender, né? A gente precisa de dinheiro. Então, a forma como você cria, a forma como você vende, a forma como eu, no caso, né? Como eu falo dos meus trabalhos, a forma como eu... Enfim, é diferente e nem todo mundo está preparado para lidar com o artista. E é diferente. Sim, e é menos industrial, né? Sim. Porque a gente, parece que o mundo tem que ser industrial, inclusive o processo de criação, né? Ah, não, faz isso, faz assim. Eu fiquei pensando assim, a sua ferramenta principal seria o sentir, né? Com certeza. Fantástico isso, muito fantástico. E isso é muito engraçado, porque isso não acontece só na hora da criação da arte. Eu já tive alguns clientes que, quando eu comecei o contato para fazer o orçamento, eu comentei, esse trabalho não vai rolar. E realmente não rolou. Todos os trabalhos que eu falei, não sei porquê, mas esse trabalho não vai acontecer, esse trabalho não aconteceu. E é isso. É sobre isso. É anterior, né? É anterior. Realmente. E você tocou num assunto bem breve, assim, que eu acho interessante, que é justamente a modificação de como o Ocidente fez com a arte mesmo, de pegar de um povo e trazer para o Ocidente de uma forma, né, para o marketing ali, né, e de uma forma de produção a rodo, né, de tipo, você vai ver diversas tatuagens, diversas pessoas com a mesma tatuagem e tudo mais, assim, excluindo os não brancos deste processo da estética legal, né? De tipo, você vê um carinha branco, ali você fala, pô, nossa, cara estiloso, tem uma linha no braço. Aí você vê um preto, você fala, nossa, nada a ver. Você vê qualquer outra pessoa. Então, é um processo, né? E como vocês... por onde passou esses processos de extração por exemplo, da arte de povos indígenas e não brancos, sei lá, os maores, por exemplo, para inclusão no mundo ocidental, excluindo aqueles povos que eles mesmos tiraram? Na verdade, eu comecei questionando mesmo, né? Tipo, por que assim? Por que esse é o bonito? Por que esse é o certo? Por que não dá para fazer na minha pele? E assim, eu nem tenho a pele escura. E já não dava. Eles me falavam que não dava, eu falava, por que não dá? Dá sim, sabe? Então, é muito isso, né? Eu comecei... Cara, eu acho que eu vou resumir todas as perguntas em voltar. Sempre voltar. Tem que voltar para entender qual é a essência
E aí você vai entender por que hoje é como é. Eu falo muito, eu faço vários vídeos ironizando alguns estilos de tatuagem, que são exatamente isso. Gourmetizaram a tatuagem, né? Tiraram toda a essência da tatuagem e dos artistas que tatuam e transformaram a tatuagem para ficar adaptada às pessoas brancas. E aí essa tatuagem não pode ser feita nas pessoas pretas, porque não aparece, porque não fica bonito, porque um monte de coisa. E aí assim, no início eu estava pensando sobre esses estilos, mas não com esse olhar exatamente. E hoje eu fico pensando, tipo, por que eu teria que aprender a fazer fine line, por exemplo? Por que eu deveria aprender a fazer old school? Só os nomes? Eu já vejo que não é uma coisa criada por uma pessoa preta, não é uma coisa criada por uma pessoa indígena, sabe? Eu não tenho que aprender isso, eu não tenho que achar isso ok, esse não tem que ser o estilo bonito, sabe? Então, enfim, eu acho que eu já até me perdi na resposta, mas... É isso, e esse processo de você ficar indo pro que tá no hype, pro que tá na hora, eu acho que é o que acontece, o esvaziamento do próprio significado ali, da tua própria arte. Você fala, eu tenho que continuar tendo clientes, e hoje o que mais tá vendendo é isso, então eu vou aprender a fazer assim, e aí quando você vai ver, você já não tá fazendo mais arte, você só tá no copia-cola, só tá ali tentando se manter na crista ali da onda do que tá no hype, né? E eu acho que esse seu primeiro questionamento, mesmo que de forma inconsciente, e eu acho que muitas coisas de forma inconsciente, elas fazem total sentido depois que a gente vê todo o processo, que é quando a gente pensa em tipo, putz, nossa, eu fiz minha primeira tatuagem, sei lá, eu tinha 17 anos, não faz nem tanto tempo assim. E o pessoal já zoava, falava, nada a ver, não vai aparecer nada, vai aparecer um borrão na tua pele, e nananã, uma série de coisas assim. E isso eu tô falando dos anos 2000, né? E aí eu fico pensando assim, se esse tipo de questionamento não acontece, não há um esforço para renovação da tecnologia ali usada, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a tinta é pensada para a pele que vai e tudo mais. Não e aí, não necessariamente? Então, como que é isso? Todo material, todo material é sempre pensado para peles brancas. São pessoas brancas que pensam nisso, né? Então, são sempre pensadas para pessoas brancas. Por isso que não fica bom, entendeu? É isso. Não é pensado para pessoas pretas. Sim, e aí, mas esse seu tipo de pensamento é o que faz ter um movimento, pelo menos para que se pense em outras formas de arte na pele, para que em algum momento venham pessoas pretas e falem assim, precisamos desenvolver coisas assim, vamos forçar esse mercado para que ele desenvolva, assim como aconteceu, sei lá, com... Não queria falar o nome da marca, mas é o Band-Aid curativo lá, e que hoje tem para pele negra, a própria maquiagem, enfim, essas outras coisas assim, e parte de um pensamento como o seu, de tipo, como assim, por que não? Não, peraí, eu vou fazer, né? Eu vou fazer com o que eu tenho na mão, até porque se a gente for pensar lá centenas de anos atrás, a pessoa fazia com o que tinha na mão ali, e de uma forma muito mais natural, da natureza, de fato, e se fazia. E era isso, né? Então, é nesse sentido de, tipo, é pensado, a tinta é pensada para a pele que vai. E a única pele que é pensada é a branca, né? Então, não tem esse... É importante o seu tipo de pensamento para que faça também uma pressão e que se veja novas formas de beleza na própria tatuagem.
Sim, há poucos dias atrás eu cheguei a uma conclusão assim, que o tipo de trabalho que eu faço é basicamente a conclusão que eu pensei aqui é que existe a tatuagem, a essência da tatuagem, e dois caminhos que a tatuagem percorreu até agora, né? Um é o que fizeram da tatuagem, que são os estilos que eu falei para vocês, adaptaram para pessoas brancas e tudo mais, e excluíram pessoas pretas. E o outro, que é o que eu acredito, que é o que eu faço, que é trazer a essência real da tatuagem, só que em 2021, né? Porque estamos em 2021. Então eu uso o máximo de coisas que eu posso, só que com o material que eu tenho hoje, né? Porque estamos hoje aqui. Então é isso que eu tento fazer. Então, eu fiquei refletindo, né, nessa história da tinta. Porque aquela história assim, a tinta é feita para pele padrão. Né? E a pele padrão é a pele branca. E pronto. E não tem outra. Né? É o direito. O direito do branco por ser o padrão. É muito louco isso. E aí eu fico pensando de que, sendo que a própria tatuagem, por ela não vir do branco, por ela vir, né, dos nossos antepassados e de não sei quantos anos atrás, né, 1000 anos atrás, como é importante, sabe, ter você, uma tatuadora ancestral. Uma tatuadora que reconhece as raízes, que reconhece de onde tudo começou, num momento como esse em que tudo é industrializado, né? A gente já tem hoje muita dificuldade em encontrar coisas que nos leve para uma imersão de nós mesmos. E aí, olhar a sua tatuagem, a sua arte, e a gente vê que na tua arte tem a tua força, tem a tua história, tem a tua raiz. Para você, qual é a importância de cultuar um ancestral vivo através da tua tatuagem? Eu acho que a gente tem que partir do princípio de que essa coisa de cultuar uma pessoa que já faleceu não faz parte da cultura do povo preto, do povo indígena, do povo originário, né? É uma coisa muito do branco mesmo. Então, acho que é isso. Não tem nem o que falar mais, assim. É isso. Não faz parte da nossa essência. Então, é importante por isso. Não é nosso, né? Não é. Eu vi uma frase, eu não lembro se foi da boca do Emicida, não sei se a frase é dele, mas eu ouvi a seguinte frase, que a gente tem que entregar flores aos nossos enquanto eles ainda podem cheirá-las, né? E é isso. A homenagem, ela parte do momento que a pessoa consegue receber, né, a homenagem. Não é sobre nós, não sobre as pessoas. A gente está fazendo aquilo porque, sei lá, por algum motivo que não tem necessariamente a ver com aquela pessoa, já que ela não vai receber. Sim, muito mais sobre a minha dor, a minha saudade, a minha X, Y, Z, e muito menos para outra pessoa, sendo que, pô, você já era apaixonado por essa pessoa antes dela partir, uma série de coisas. Então, vamos aprender a homenagear os nossos em vida ainda, para que eles saibam que é importante a gente dizer que a pessoa é importante pra gente. Às vezes a gente fala assim, ela sabe, nem preciso falar porque ela sabe. Não,
É importante dizer, né? Eu vi uma homenagem feita por que você fez no corpo de uma pessoa, que a pessoa estava homenageando uma outra pessoa. E eu achei lindo, porque você dizendo texto que a pessoa estava viva, etc. E eu achei maravilhoso isso. Falei assim, caramba, aí olha o tanto de significado não traz isso, né? O quanto que você não leva de vida para essa outra pessoa também, ainda em vida, né? Tipo assim, nossa, que legal que eu estou sendo reconhecido. Enfim, é maravilhoso, assim, o seu trabalho, ele ou melhor, mais do que o trabalho, a sua forma de vida, a sua arte, ela vai para além da estética, de fato. É para além, eu acho que reconstrói até, já que a gente falou tanto hoje de ir lá atrás buscar, reconstrói muitas vezes o próprio significado, que por mais diverso que ele fosse, ele nunca era só uma coisa, né? Nunca, eu quero isso porque eu quero, porque eu gostei, eu quero essa linha porque é legal. Não, reconstruir, eu cheguei na pesquisa de pauta que eu cheguei a ver que os cientistas entendem que algumas teve um corpo achado há muito tempo atrás, em 93, se eu não me engano, e que ele tinha tatuagens em lugares que ele tinha problemas nos ossos. Talvez como se fosse uma tentativa de cura, de uma tentativa médica mesmo, de tentar diminuir a dor ali naquele local. Todo lugar que ele tinha tatuagem, ele tinha esse probleminha ali no osso. E eu falei, caramba, que loucura, né? Que loucura. E isso que você faz é ir além. Daqui a centenas de anos alguém para e olha assim, e vai achar alguém com a tua arte no corpo e fala assim, olha aqui, ó, veja só, vamos analisar. Eu acho que são para as próximas gerações e que estão por vir, que vão poder recontar a nossa história. E você está fazendo isso de forma marcada, de forma ancestral, de forma singular, assim, tudo que você faz em relação à sua arte. Parabéns e obrigado, mais do que parabéns, inclusive. Obrigada. Obrigado por reconstituir a nossa história através da arte, do que já era nosso lá atrás e só ser, é o que você fala, eu só sinto e faço, e é isso, né? Obrigado. É nosso. Gente, esse episódio tá muito forte, muito lindo. Muito profundo. E obrigado, Índia, por fazer a gente sentir. Eu senti muito, muito. E eu tenho certeza que todos os pais e mães e não sei, quem tiver o privilégio, sabe, de poder ouvir esse episódio, com certeza, com muita certeza, assim como eu fui tocado e tenho certeza que o Vitor também vai ser tocado. E me dá muito orgulho saber que daqui a algumas gerações à frente, os nossos ancestrais futuros vão poder saber contar a nossa história, porque você deixou registrado, porque você respeitou a arte dos que vieram antes de você. E isso é muito, muito mais do que lindo, isso é muito profundo, sabe? Muito obrigado mesmo. Deu até uma emoçãozinha. Eu que agradeço, porque eu não conseguiria fazer nada sozinha. Então, foi o que eu falei antes, né? Eu também me construo através dos encontros que eu tenho por causa da tatuagem, né? Dos clientes que aparecem, das trocas que eu tenho com eles.
tudo isso faz parte do processo da construção. É isso. Eu sou porque nós somos mesmo. Que maravilha. Esse episódio para mim tá lindo. É ancestral, eu diria. E, bom, Índia, fala pra gente como que a gente pode te encontrar, fazer orçamento, enfim, o que você quiser falar da sua arte, do seu trabalho, enfim, sei lá, agora é o momento. Eu tô no Instagram, né? Basicamente, o Instagram é a rede que eu mais uso atualmente. E é @_IndiaTatu. Com 2 T, 2 anos. E aí, para fazer orçamento, tem um linkzinho lá na bio. Chama lá, vamos conversar. É isso. Entrem lá e assim... vão lá lá embaixo, assim, nos primeiros posts, para você ver um pouco dos caminhos assim, que ela vai percorrendo, que ela escreve muito bem, de uma forma muito profunda, de uma forma muito, muito didática, eu diria. Antes da gente começar, ela falou assim, eu não sou muito técnica, não sei o quê. E era justamente isso, a forma didática, essa forma horizontal da gente passar o conhecimento e que chama atenção em você, assim, pelo menos da forma que você se comunica. É sensacional saber que a tatuagem é muito mais do que aquilo que a gente aprendeu quando na infância, sobre a marginalização, por exemplo. É ancestral, de fato. E aí eu queria agradecer em nome do coletivo. Diego também está aqui dizendo que agradece muito sua presença, que não vai poder falar agora porque provavelmente está com o neném no colo fazendo dormir, que essa é a hora. Mas a gente se sentiu muito completo hoje nesse episódio. Muito obrigado por ter aceitado. E sem dúvida a gente vai ter mais conversas, viu? Pode me chamar que eu amo conversar. Eu que agradeço muito o convite. Eu realmente fiquei um pouco nervosa, mas me senti muito à vontade. Foi maravilhoso. Foi um prazer grande, viu? Imenso. Foi grande não, foi um prazer imenso. É isso. Obrigado. Foi mesmo, para mim também. Foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo pelo espaço. É isso aí, galera. Muito obrigado por nos ouvir até agora. E para mais conteúdos, nos sigam nas redes sociais com @paispretos. E se quiser enviar ideias e conteúdos e feedbacks, envie seu e-mail para paispretosbodcast@gmail.com. Muito obrigada e até a próxima.